Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vim compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem falado muito ao meu coração e estou compartilhando para que vocês possam ser edificados e transformados e que possam virar uma chave aí na mente de vocês. Vamos lá? É uma mensagem muito conhecida, então eu creio que muitos aqui já conhecem. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 em diante. Vamos lá? E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Pois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse a Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou-o e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior fosse da peleja, retirai-vos de detrás dela, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que haveria homens valentes. E o que acontece? Davi planejou, acabou planejando a morte de Urias. Para quê? Para que ele pudesse ficar com Betsaiba. E o que aconteceu? Davi, passando, como se diz, a mente vazia, oficina do diabo, ele lá passando no seu terraço do seu palácio, simplesmente se deparou com uma bela mulher e a desejou, e acabou possuindo aquela mulher, se deitando com ela. Davi acabou pecando contra o Senhor, e todo esse mal que Davi fez a Urias foi mal aos olhos do Senhor. E Davi, reconhecendo o seu pecado diante do Senhor, ele se ajoelha e pede perdão a Deus pelo seu pecado. Ele se arrepende do que ele fez. E Deus perdoou Davi, dizendo que aquele pecado não levaria ele à morte e que ele estaria livre da morte. Porque na própria Bíblia ele diz: o salário do pecado é a morte. Quando não é uma morte física, é a morte espiritual. Então Deus livrou Davi da morte. Deus o perdoou do seu pecado. Porém, Deus não livrou Davi da consequência daquele pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Davi era usado, Davi era abençoado por Deus. E mesmo assim caiu em tentação. Ele veio, pecou, ele se arrependeu. E Deus o perdoou. Porém, Deus não o livrou da consequência daquele pecado. Por mais que Davi fosse um homem usado, honrado, amado por Deus, Deus não livrou ele da consequência do seu pecado. E qual foi a consequência desse pecado? Veio a consequência sobre a família de Davi. Depois desse pecado, depois do arrependimento dele, veio a morte do filho de Davi com a Betsaida. Ele morreu. Aí veio aquela consequência toda de Amon se apaixonar por Tamar, que são irmãos. Amon abusa da sua irmã Tamar. Seu irmão Absalão fica sabendo. Maquina ali para poder matar Amon, para se vingar de Tamar, do que ele fez com Tamar. E aí vem e mata Amon. Então, assim, a família de Davi, que era uma família linda, abençoada, foi o quê? Foi simplesmente transformada devido à consequência do pecado do seu pai Davi. Então, assim, Deus livrou Davi da morte, mas Deus não o livrou da consequência daquele pecado. E a consequência não veio sobre ele, mas veio sobre a família dele. Aí eu te pergunto, hoje, você, nós estamos vivendo, acredito que parte da nossa vida a gente viveu momentos que questionamos a Deus, meu Deus, já aconteceu isso comigo, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz, Senhor, para eu poder passar por isso? Será que o que eu passei não foi a consequência do pecado que eu cometi? Será que o que você está passando não é a consequência do pecado que você cometeu? Porque nós esquecemos, nós sempre usamos aquela palavra, eu posso pecar, que o Senhor me perdoa, enquanto eu ainda tiver vida, eu ainda tenho tempo de pedir perdão para Deus e o Senhor vai me perdoar. De fato, o Senhor, Ele vai nos perdoar sim, se nós arrependermos verdadeiramente. Porém, o Senhor não vai nos livrar da consequência daquele pecado. Aí eu te pergunto, você está preparado para viver a consequência do pecado? Porque tem gente que fala que tem pecadinho, pecadão. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Não existe o pecado pequeno, pecado grande. Pecado é pecado. A diferença de um pecado para o outro é a consequência dele. Tem os pecados que a consequência dele, a proporção dele é muito maior, como foi de Davi, que veio sobre a família dele. Agora tem a consequência de outros pecados que já são consequências menores, mas são consequências. E que possamos estar atento a isso. Realmente vale a pena pecar? Você acha mesmo que é só pedir perdão para Deus e Ele vai te perdoar? Ele vai, porque o Senhor é misericordioso. Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o único Filho, por nós. Então Deus tem misericórdia, Ele vai nos perdoar sim. Mas Ele não vai nos livrar do nosso pecado, da consequência do nosso pecado, Ele não vai. Então que possamos refletir, realmente vale a pena viver esse pecado? Vale a pena? Somente dessa vez vale a pena? Será que vale mesmo? Será que você realmente está preparado para suportar a consequência desse pecado? Que possamos refletir qual é a consequência que vai trazer ali através desse pecado. Qual é a consequência? Você está preparado para suportar essa consequência? Está preparado? Eu creio que não. Eu não estou e eu creio que você também não está. E que possamos refletir se realmente vale a pena pecar. Que nós possamos pedir a Deus que Ele venha nos fortalecer cada dia, para que Ele venha nos dar força, para que Ele venha nos aumentar cada vez mais a nossa fé, para que não tropeçamos, para que não caímos em pecado, para que não caímos em tentação, que o Senhor venha nos livrar a cada dia das tentações, que nós temos tentações todos os dias e que o Senhor nos fortaleça e nos livra das tentações.
Então vamos refletir. O pecado realmente vale a pena? Você está preparado para assumir a consequência desse pecado? Está preparado? Já parou para pensar das consequências? Então vamos refletir. Vamos refletir sobre essa mensagem. Que não é somente perdoar, pedir perdão do pecado e ser perdoado. Existe uma consequência em todo esse processo. Está preparado para assumir, para viver essa consequência? Está preparado? Vamos refletir. Amém?